Você acha que sabe tudo sobre Freddie Mercury? E se eu te dissesse que há um lado oculto de sua história que poucos conhecem? Hoje vamos mergulhar nos segredos mais sombrios e nas revelações surpreendentes de Jer Bulsara, a mãe de Freddie. Durante anos, ela se manteve em silêncio, evitando expor as verdades que poderiam manchar a imagem do icônico vocalista do Queen. Mas, por trás dos bastidores, havia conflitos familiares, traições emocionais e uma relação cheia de tensão e mistério. Freddie sempre foi visto como um espírito livre, um artista incomparável que desafiava padrões e vivia intensamente. Mas dentro de casa, sua relação com sua mãe era marcada por um abismo de diferenças culturais e emocionais. Será que Jer realmente aceitava o filho como ele era? Será que Freddie escondeu sua verdadeira identidade por medo de desapontá-la? E mais, o que ela realmente pensava sobre seu estilo de vida, seus relacionamentos e até mesmo sobre sua trágica morte? A verdade sobre Freddie Mercury que poucos ousam contar será revelada agora. Mas antes de continuarmos, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso não só nos ajuda a continuar trazendo conteúdos investigativos como esse, mas também garante que você não perca nenhuma atualização sobre os maiores mistérios do mundo da música. O YouTube só recomenda vídeos para quem interage, então seu like e sua inscrição fazem toda a diferença. E se você quer apoiar ainda mais o canal, considere enviar um Super Thanks. Isso nos ajuda a continuar com pesquisas profundas e trazer histórias que ninguém mais conta. Mas se não puder contribuir financeiramente, deixe um comentário abaixo dizendo qual dessas revelações te chocou mais. Sua opinião é muito importante para a gente. Fique até o final porque a última revelação vai mudar completamente a forma como você vê a relação entre Freddie e sua mãe. Você está pronto para a verdade? Então, vamos lá. Freddie Mercury nasceu como Farrokh Bulsara em 5 de setembro de 1946. Na então colônia britânica de Zanzibar, hoje parte da Tanzânia. Seus pais, Bomi e Jer Bulsara, eram parsis zoroastrianos, descendentes de indianos que haviam migrado para a África Oriental. O zoroastrismo era uma religião antiga e rigorosa, com crenças profundamente enraizadas em tradições familiares, deveres morais e um forte senso de comunidade. Desde o início, a vida de Freddie foi marcada por essa dualidade entre a tradição e sua própria identidade, algo que viria a definir muitos dos conflitos que teria com sua família, especialmente com sua mãe. Jer Bulsara sempre foi descrita como uma mulher tradicional, doce, mas extremamente devota aos valores de sua religião e cultura. Ela via seu filho como um reflexo dos valores familiares, esperando que ele crescesse para se tornar um homem respeitável dentro dos moldes zoroastrianos. No entanto, desde cedo, Freddie mostrava traços que indicavam que ele jamais seguiria esse caminho. Diferente de outras crianças da comunidade, ele não parecia se interessar por deveres religiosos ou pelos princípios que sua família tentava incutir nele. Pelo contrário, era uma criança curiosa, imaginativa e muito mais atraída pelas artes e pela música do que pelos costumes conservadores de sua família. Quando Freddie tinha 8 anos, seus pais tomaram uma decisão que mudaria para sempre a dinâmica de sua vida familiar. Ele foi enviado para a St. Peter's School, um internato britânico em Panchgani, na Índia, a mais de 4,0 quilômetros de distância de sua casa. Para Jer, essa decisão era necessária para garantir que seu filho tivesse uma educação de qualidade. Mas, para Freddie, essa separação precoce foi um dos primeiros sinais de que ele estava sozinho para construir sua própria identidade. Durante os anos em que estudou na Índia, ele voltava para casa apenas em períodos de férias e, nesses poucos momentos, percebia que sua conexão com a família estava se tornando cada vez mais frágil. Foi nesse período que sua paixão pela música floresceu. No internato, começou a ter aulas de piano e logo demonstrou um talento natural. Além disso, desenvolveu uma personalidade marcante e teatral, que se destacava entre os colegas. Mas essa nova faceta de sua identidade não era algo que sua mãe via com bons olhos. Quando retornava para casa durante as férias, Jer percebia que o filho estava mudando.
tornando-se mais expansivo, expressivo e distante das tradições que ela tanto prezava. As roupas que ele escolhia usar, seus gestos e até sua forma de falar começaram a destoar da imagem de um jovem zoroastriano disciplinado e respeitoso. Embora Fred nunca tenha falado abertamente sobre desentendimentos diretos com sua mãe nessa época, era evidente que havia um conflito velado entre suas expectativas e a realidade de quem ele estava se tornando. Quando a Revolução de Zanzibar estourou em 1964, a família Bulsara teve que fugir da ilha e se mudar para a Inglaterra. Esse momento foi um divisor de águas para todos, mas para Fred foi uma oportunidade de finalmente estar em um ambiente mais livre e ocidentalizado. No entanto, a mudança não significou uma reconciliação com a cultura familiar. Pelo contrário, a distância entre ele e sua mãe se aprofundou ainda mais. Yer, ainda presa às suas tradições, esperava que o filho seguisse um caminho convencional, encontrasse um bom emprego e, eventualmente, se casasse com uma mulher parsis. Mas Fred, agora um jovem vivendo em Londres nos anos 60, estava imerso no efervescente cenário artístico da cidade, onde a música, a moda e a contracultura floresciam. Foi nessa época que ele começou a se envolver cada vez mais com o mundo da música e da arte, adotando um estilo de vida que para sua mãe era inconcebível. Seu visual andrógeno, suas roupas extravagantes e sua personalidade teatral causavam desconforto na família. Ger evitava confrontá-lo diretamente, mas era evidente que ela não compreendia as escolhas do filho. Quando Fred começou a se apresentar em pequenas bandas antes do Queen, a tensão aumentou ainda mais. Ele estava determinado a seguir sua paixão, mas sua família via essa decisão como imprudente e instável. O maior choque, no entanto, veio com os rumores sobre a sexualidade de Fred. Como uma mulher tradicional e religiosa, Ger tinha uma visão muito rígida sobre relacionamentos e casamento. Quando a relação de Fred com Mary Austin terminou e começaram a surgir boatos sobre seus romances com homens, a família ficou em silêncio. Fred nunca sentiu que poderia discutir abertamente sua sexualidade com a mãe, e Ger, por sua vez, preferia fingir que nada estava acontecendo. Seus relacionamentos refletiam sua personalidade complexa, oscilando entre o desejo de encontrar alguém que o compreendesse verdadeiramente e o medo de se expor demais. Embora tenha tido muitos parceiros ao longo dos anos, houve duas pessoas que marcaram profundamente sua vida: Mary Austin, seu primeiro e mais duradouro amor, e Jim Hutton, o homem que esteve ao seu lado até o fim. Mary Austin apareceu na vida de Fred antes da fama, quando ele ainda era um jovem aspirante a músico tentando encontrar seu caminho em Londres. Eles se conheceram em 1969, quando Mary trabalhava na loja de roupas Biba, uma referência da moda na época. Ela era discreta, reservada e tinha uma beleza delicada que chamou a atenção de Fred imediatamente. Ao contrário de muitos que circulavam no meio artístico de Londres, Mary não era extravagante nem ambiciosa, o que a tornava ainda mais especial aos olhos dele. Os dois começaram a namorar pouco tempo depois e, apesar de Fred já demonstrar sinais de uma personalidade extrovertida e teatral, sua relação com Mary era calma, estável e cheia de cumplicidade. Nos primeiros anos do Queen, Fred ainda não era a estrela que viria a se tornar, e Mary foi seu grande apoio emocional. Ela acompanhava seus primeiros passos na música, encorajava seus sonhos e, acima de tudo, lhe oferecia um porto seguro. Mesmo com o crescimento do Queen e com Fred se tornando uma das figuras mais excêntricas do rock, a relação entre os dois se manteve forte. Chegaram até mesmo a morar juntos, e Fred a presenteou com um anel de esmeralda, pedindo-a em casamento. Para Mary, aquilo parecia o começo de um futuro juntos. Mas as coisas começaram a mudar conforme Fred se aprofundava no universo da fama, da boemia e da descoberta de sua verdadeira identidade. Aos poucos, Fred começou a se sentir inquieto dentro do relacionamento. Por mais que amasse Mary profundamente, ele sentia que havia algo nele que não conseguia compartilhar totalmente com ela. No fundo, ele sabia que era atraído por homens, mas durante muito tempo tentou ignorar esse fato. No entanto, à medida que a banda conquistava o mundo e Fred passava a viver em meio a festas e a novos círculos sociais, esse lado de sua vida se tornava impossível de reprimir. Ele começou a ter casos com outros homens, algo que Mary
com sua sensibilidade, começou a perceber. Mesmo sem confrontá-lo diretamente, ela sabia que Fred estava mudando. Em 1976, ele finalmente encontrou coragem para ser honesto com Mary. Sentaram-se para uma conversa difícil, na qual ele admitiu sua bissexualidade e reconheceu que não poderia continuar com ela da maneira tradicional. Mary ficou profundamente abalada, pois, embora já suspeitasse, ouvir de Fred que ele não poderia mais ser o parceiro que ela imaginava foi devastador. O relacionamento romântico chegou ao fim, mas a amizade entre os dois permaneceu inabalável. Mary continuou sendo a pessoa mais importante na vida de Fred, e ele sempre a considerou sua verdadeira família. Ele chegou a dizer: "Todos os meus amantes me perguntam por que não podem substituir Mary, mas é simplesmente impossível." Mas a vida amorosa de Fred não se limitou a Mary. Enquanto vivia intensamente a cena noturna de Nova York, Munique e Londres, ele teve inúmeros amantes e relações passageiras. Suas festas eram lendárias, e ele se entregava a um estilo de vida hedonista, repleto de aventuras. No entanto, apesar de seu carisma e da facilidade com que conquistava pessoas, Fred também sentia uma profunda solidão. Ele buscava algo que fosse além da superficialidade, um amor verdadeiro que pudesse preenchê-lo emocionalmente. Foi assim que, no início dos anos 80, Fred conheceu Jim Hutton, um cabeleireiro irlandês que se tornaria seu parceiro de vida. Diferente dos outros homens com quem havia se envolvido, Jim não era uma celebridade. Não fazia parte do mundo do show business e tampouco se impressionava com o status de Fred. Quando se conheceram, Jim nem mesmo sabia quem ele era e, ao contrário de muitos, não ficou imediatamente fascinado pelo astro do rock. Isso chamou a atenção de Fred, que estava acostumado a ser tratado como uma lenda por todos ao seu redor. No começo, Jim resistiu ao charme de Fred. Ele não queria ser apenas mais um na vida do cantor e não se deixava levar pelo glamour que o cercava. No entanto, aos poucos, foi cedendo e os dois começaram a se envolver mais seriamente. Seus relacionamentos refletiam sua personalidade complexa, oscilando entre o desejo de encontrar alguém que o compreendesse verdadeiramente e o medo de se expor demais. Embora tenha tido muitos parceiros ao longo dos anos, houve duas pessoas que marcaram profundamente sua vida: Mary Austin, seu primeiro e mais duradouro amor, e Jim Hutton, o homem que esteve ao seu lado até o fim. Mary Austin apareceu na vida de Fred antes da fama, quando ele ainda era um jovem aspirante a músico tentando encontrar seu caminho em Londres. Eles se conheceram em 1969, quando Mary trabalhava na loja de roupas Biba, uma referência da moda na época. Ela era discreta, reservada e tinha uma beleza delicada que chamou a atenção de Fred imediatamente. Ao contrário de muitos que circulavam no meio artístico de Londres, Mary não era extravagante nem ambiciosa, o que a tornava ainda mais especial aos olhos dele. Os dois começaram a namorar pouco tempo depois e, apesar de Fred já demonstrar sinais de uma personalidade extrovertida e teatral, sua relação com Mary era calma, estável e cheia de cumplicidade. Nos primeiros anos do Queen, Fred ainda não era a estrela que viria a se tornar, e Mary foi seu grande apoio emocional. Ela acompanhava seus primeiros passos na música, encorajava seus sonhos e, acima de tudo, lhe oferecia um porto seguro. Mesmo com o crescimento do Queen e com Fred se tornando uma das figuras mais excêntricas do rock, a relação entre os dois se manteve forte. Chegaram até mesmo a morar juntos, e Fred a presenteou com um anel de esmeralda, pedindo-a em casamento. Para Mary, aquilo parecia o começo de um futuro juntos. Mas as coisas começaram a mudar conforme Fred se aprofundava no universo da fama, da boemia e da descoberta de sua verdadeira identidade. Aos poucos, Fred começou a se sentir inquieto dentro do relacionamento. Por mais que amasse Mary profundamente, ele sentia que havia algo nele que não conseguia compartilhar totalmente com ela. No fundo, ele sabia que era atraído por homens, mas durante muito tempo tentou ignorar esse fato. No entanto, à medida que a banda conquistava o mundo e Fred passava a viver em meio a festas e a novos círculos sociais, esse lado de sua vida se tornava impossível de reprimir. Ele começou a ter casos com outros homens, algo que Mary, com sua sensibilidade, começou a perceber. Mesmo sem confrontá-lo diretamente, ela sabia que Fred estava mudando. Em 1976,
ele finalmente encontrou coragem para ser honesto com Mary. Sentaram-se para uma conversa difícil, na qual ele admitiu sua bissexualidade e reconheceu que não poderia continuar com ela da maneira tradicional. Mary ficou profundamente abalada, pois, embora já suspeitasse, ouvir de Fred que ele não poderia mais ser o parceiro que ela imaginava foi devastador. O relacionamento romântico chegou ao fim, mas a amizade entre os dois permaneceu inabalável. Mary continuou sendo a pessoa mais importante na vida de Fred, e ele sempre a considerou sua verdadeira família. Ele chegou a dizer: "Todos os meus amantes me perguntam por que não podem substituir Mary, mas é simplesmente impossível." Mas a vida amorosa de Fred não se limitou a Mary. Enquanto vivia intensamente a cena noturna de Nova York, Munique e Londres, ele teve inúmeros amantes e relações passageiras. Suas festas eram lendárias, e ele se entregava a um estilo de vida hedonista, repleto de aventuras. No entanto, apesar de seu carisma e da facilidade com que conquistava pessoas, Fred também sentia uma profunda solidão. Ele buscava algo que fosse além da superficialidade, um amor verdadeiro que pudesse preenchê-lo emocionalmente. Foi assim que, no início dos anos 80, Fred conheceu Jim Hutton, um cabeleireiro irlandês que se tornaria seu parceiro de vida. Diferente dos outros homens com quem havia se envolvido, Jim não era uma celebridade. Não fazia parte do mundo do show business e tampouco se impressionava com o status de Fred. Quando se conheceram, Jim nem mesmo sabia quem ele era e, ao contrário de muitos, não ficou imediatamente fascinado pelo astro do rock. Isso chamou a atenção de Fred, que estava acostumado a ser tratado como uma lenda por todos ao seu redor. No começo, Jim resistiu ao charme de Fred. Ele não queria ser apenas mais um na vida do cantor e não se deixava levar pelo glamour que o cercava. No entanto, aos poucos, foi cedendo e os dois começaram a se envolver mais seriamente. Além disso, dentro do Queen, apesar da forte amizade entre os integrantes, havia conflitos nos bastidores que, em alguns momentos, ameaçaram o futuro da banda. Fred era um perfeccionista, temperamental e, às vezes, egocêntrico, qualidades que, combinadas com sua genialidade, faziam dele tanto um líder carismático quanto uma figura difícil de lidar. Ele sempre fugiu de entrevistas tradicionais e, quando falava com jornalistas, costumava ser sarcástico, misterioso e provocador. Em muitas ocasiões, suas respostas deixavam os entrevistadores desconfortáveis, pois ele não se encaixava no estereótipo de uma estrela do rock que buscava a aprovação do público. Pelo contrário, ele parecia gostar de confundir as pessoas e criar uma aura de mistério ao seu redor. Um exemplo disso foi quando um repórter perguntou sobre sua sexualidade, insinuando que ele deveria esclarecer os rumores. A resposta de Fred foi direta e desafiadora. "Quer saber da minha vida pessoal? Vá à minha cama e descubra por si mesmo." As provocações de Fred não se limitavam apenas à imprensa. Em diversas entrevistas, ele fazia comentários que poderiam ser considerados arrogantes, mas que refletiam sua autoconfiança inabalável. Em uma ocasião, ele foi questionado sobre o futuro do Queen e respondeu com um tom brincalhão: "O Queen nunca vai acabar. Enquanto eu estiver aqui, nós seremos os maiores." Essa atitude, embora parecesse prepotente para alguns, era apenas uma manifestação de sua crença inabalável no talento da banda e no seu próprio carisma como frontman. No entanto, essa autoconfiança também gerou atritos com outros músicos e figuras da indústria, que às vezes viam Fred como alguém difícil de lidar. Nos bastidores do Queen, os conflitos eram frequentes, especialmente quando se tratava da criação das músicas. Esse desentendimento quase levou a uma separação temporária da banda, pois havia um descontentamento geral sobre a direção que o Queen estava tomando. No entanto, apesar das divergências, Fred sempre conseguia trazer os membros de volta à mesma sintonia, pois, no fundo, todos sabiam que ele era a alma da banda. As discussões nos bastidores do Queen não se limitavam apenas à direção musical. A convivência intensa também gerava atritos entre os integrantes. Freddie, por ser uma personalidade expansiva e dominante, muitas vezes tomava decisões sem consultar os outros, o que causava ressentimentos. Ele também tinha momentos de impaciência e impunha um ritmo de trabalho que nem sempre era confortável para os demais. Brian May já comentou que Fred podia ser um pesadelo no estúdio, pois queria tudo perfeito,
e não aceitava menos do que a excelência. No entanto, essa obsessão com a qualidade foi justamente o que fez do Queen uma das maiores bandas de todos os tempos. Além dos conflitos internos, Fred também teve embates com outros músicos. Um dos episódios mais famosos foi sua rivalidade velada com David Bowie. Os dois trabalharam juntos na icônica Under Pressure, mas o processo de gravação foi marcado por egos em choque. Ambos eram figuras imponentes, com personalidades fortes, e a colaboração acabou se tornando um duelo de vontades. Segundo relatos, Bowie e Fred discordavam sobre praticamente tudo, desde a melodia até a letra da música, e a gravação foi tensa do começo ao fim. No entanto, o resultado final foi uma das músicas mais memoráveis do Queen. Fred também fez declarações controversas sobre a indústria da música. Ele não tinha paciência para os padrões comerciais e rejeitava a ideia de que um artista precisava seguir fórmulas para vender discos. Em uma entrevista, ele disse: "A música pop está cheia de bobagens. Eu não faço música para vender milhões. Faço música porque sou um artista e se vender, ótimo. Se não vender, eu não ligo." Essa mentalidade, embora autêntica, criava um contraste com a realidade do Queen, que, apesar de sua inovação, ainda dependia do sucesso comercial para continuar no topo. Outra declaração polêmica aconteceu quando Fred foi questionado sobre sua saúde nos anos finais de sua vida. Os rumores sobre sua doença estavam se espalhando, e ele se recusava a confirmar qualquer coisa. A notícia de seu diagnóstico, embora mantida em segredo durante muito tempo, mudou drasticamente sua rotina e sua forma de encarar a vida. Durante seus últimos anos, Fred passou de uma das figuras mais vibrantes e festivas do mundo do rock para alguém que vivia recluso, lidando com a fragilidade de seu corpo enquanto tentava continuar fazendo aquilo que mais amava: música. Sua luta contra a doença e o isolamento que se seguiu são um dos capítulos mais tristes e, ao mesmo tempo, mais inspiradores de sua história. A AIDS começou a se tornar uma preocupação global no início dos anos 80, e muitos dos amigos e conhecidos de Fred foram afetados pela doença antes mesmo que ele percebesse sua própria vulnerabilidade. A comunidade LGBTQ+ foi uma das mais atingidas pela epidemia, e Fred, que sempre teve uma vida amorosa intensa e cheia de aventuras, estava ciente dos riscos. No entanto, como muitos outros, ele não imaginava que a doença poderia atingi-lo. Durante anos, ele viveu sua vida sem restrições, aproveitando cada momento sem pensar nas consequências. Mas em algum momento entre 1986 e 1987, ele começou a notar que algo não estava certo. Os primeiros sinais da doença foram sutis, mas preocupantes. Fred começou a sentir uma fadiga incomum. Perdia peso sem explicação e percebia que seu corpo já não respondia como antes. Com o passar dos meses, surgiram manchas na pele, um dos sintomas mais conhecidos do HIV na época. Apesar disso, ele continuou se apresentando e gravando, mantendo sua rotina o máximo possível. Ele era um homem de palco, alguém que vivia para a música e não queria que nada interferisse nisso. No entanto, quando finalmente recebeu o diagnóstico oficial, sua vida mudou para sempre. Fred optou por manter sua condição em segredo. Naquela época, a AIDS ainda era vista com muito preconceito, e a mídia tratava a doença de maneira cruel e sensacionalista. Muitos dos seus amigos mais próximos sequer sabiam de sua situação nos primeiros anos, pois ele não queria que ninguém o tratasse de forma diferente. Ele se recusava a ser visto como uma vítima e, acima de tudo, não queria que a doença definisse sua imagem pública. Assim, continuou com sua carreira como se nada estivesse acontecendo, lançando músicas e fazendo aparições esporádicas, embora sua saúde estivesse visivelmente piorando. Uma das últimas grandes performances do Queen foi no Festival de Montreux, em 1986, onde Fred já mostrava sinais de desgaste físico. Seus movimentos eram mais contidos, sua voz parecia mais frágil em alguns momentos, mas ele ainda mantinha a energia e a presença de palco que sempre o caracterizaram. Na época, poucos imaginavam o que estava acontecendo com ele, pois sua habilidade de disfarçar o sofrimento era impressionante. Mesmo quando sua saúde começou a se deteriorar de maneira mais evidente, ele continuava dizendo a todos que estava bem. À medida que os anos avançavam, o isolamento de Fred se tornou cada vez mais evidente. Ele passou a se afastar das festas e das grandes reuniões sociais,
preferindo momentos mais íntimos com um grupo seleto de amigos. Sua mansão, Garden Lodge, em Londres, se transformou em seu refúgio, um lugar onde ele podia viver longe dos olhares da imprensa e das especulações sobre sua saúde. Lá, ele era cuidado por um pequeno círculo de pessoas de confiança, incluindo Mary Austin, Jim Hutton, Peter Freestone e alguns outros amigos próximos. Mesmo com a doença avançando, Fred se recusava a parar de trabalhar. Ele sabia que não tinha muito tempo, mas queria aproveitar cada momento que lhe restava para deixar sua marca na música. Foi nesse período que ele gravou algumas de suas canções mais emocionantes, incluindo The Show Must Go On, uma música que, ironicamente, parecia resumir sua própria luta. A letra falava sobre continuar apesar da dor, sobre seguir em frente mesmo quando tudo parecia desmoronar. E era exatamente isso que ele estava fazendo. Nos últimos meses de sua vida, Fred evitava sair de casa e raramente recebia visitas, pois não queria que as pessoas o vissem naquele estado. Ele sabia que não havia cura para a AIDS naquela época e que sua condição só pioraria. Mesmo assim, se recusava a demonstrar fraqueza. Até os últimos dias, ele se manteve determinado a continuar sendo quem sempre foi, um artista brilhante, um amigo leal e uma alma livre. Finalmente, em novembro de 1991, Fred tomou a decisão de revelar ao mundo o que já era um segredo conhecido por muitos. Em um comunicado oficial, ele declarou publicamente que tinha AIDS, dizendo que queria esclarecer os rumores e conscientizar as pessoas sobre a gravidade da doença. No entanto, essa revelação veio tarde demais, apenas um dia depois. Em 24 de novembro de 1991, Freddie Mercury faleceu, cercado por seus amigos mais próximos. A morte de Freddie Mercury foi um choque para o mundo da música. Ele se foi muito jovem, com apenas 45 anos, deixando para trás um legado imortal. Sua partida trouxe um impacto gigantesco para a conscientização sobre a AIDS e ajudou a derrubar muitos tabus em torno da doença. Mesmo nos momentos mais difíceis, ele nunca perdeu sua essência, sua paixão pela música e seu amor pelos amigos. Seu isolamento nos últimos anos não foi apenas uma forma de se proteger da curiosidade pública, mas também uma maneira de se despedir do mundo à sua própria maneira, sem sensacionalismo, sem autopiedade, apenas com a mesma intensidade que sempre viveu. A primeira e mais evidente parte de seu legado está na música. Freddie Mercury era um artista extraordinário, com uma capacidade vocal que poucos conseguiram igualar. Sua voz tinha um alcance impressionante e uma expressividade incomparável, e suas performances no palco eram verdadeiros espetáculos. Ele transformou o Queen em uma das bandas mais icônicas de todos os tempos. E, mesmo após sua morte, as músicas do grupo continuam sendo ouvidas por milhões de pessoas ao redor do mundo. Bohemian Rhapsody, We Are the Champions, Somebody to Love e tantas outras canções se tornaram hinos imortais, atravessando gerações e sendo constantemente redescobertas por novos públicos. O Queen conseguiu algo raro no mundo da música: permanecer relevante por décadas, conquistando fãs que nem sequer haviam nascido quando Fred estava no auge. Mas, apesar do imenso reconhecimento musical, a imagem de Freddie Mercury pós-morte também trouxe à tona questões mais delicadas. Uma das maiores polêmicas diz respeito à maneira como sua sexualidade foi tratada ao longo dos anos. Durante sua vida, Fred nunca fez declarações públicas sobre ser gay ou bissexual, preferindo manter sua vida pessoal longe dos holofotes. No entanto, após sua morte, muitas narrativas surgiram, algumas tentando apagá-lo como um ícone LGBTQ+, enquanto outras o colocavam no centro da luta contra o preconceito. Isso gerou debates sobre se ele deveria ter sido mais vocal em relação à sua identidade e se sua postura reservada contribuiu para a invisibilidade de questões importantes na época. Outro ponto controverso foi sua herança e a maneira como seus bens foram distribuídos após sua morte. Fred deixou a maior parte de sua fortuna e sua mansão Garden Lodge para Mary Austin, sua ex-namorada e amiga mais próxima. Essa decisão gerou ressentimento entre alguns de seus amigos e parceiros, especialmente Jim Hutton, o homem que esteve com ele nos últimos anos. Embora Jim tenha recebido uma quantia em dinheiro, ele não teve direito à casa e nem a um reconhecimento maior do papel que desempenhou na vida de Fred. Para muitos fãs, isso foi visto como injusto,
E ao longo dos anos, surgiram questionamentos sobre por que Mary foi escolhida como a principal herdeira. Mary, por sua vez, sempre defendeu que Fred a via como sua família mais próxima e que confiava nela para cuidar de seu legado. Garden Lodge, a mansão onde Fred viveu seus últimos anos, também se tornou um ponto de controvérsia. Após sua morte, Mary decidiu manter a casa fechada ao público, impedindo visitas de fãs e transformando-a em um espaço privado. Isso frustrou muitos admiradores de Fred, que gostariam de ver o local transformado em um memorial oficial. Mesmo décadas depois, a casa continua inacessível, o que alimentou teorias e debates sobre a real intenção de Mary em manter o espaço tão protegido. Nos anos seguintes, Fred se tornou um símbolo involuntário da luta contra a AIDS. Mesmo sem ter se posicionado ativamente sobre a doença em vida, seu nome foi associado a diversas campanhas de prevenção e arrecadação de fundos. Algumas cenas foram vistas como tentativas de amenizar certos aspectos mais controversos de sua vida, enquanto outras foram criticadas por dramatizar eventos de maneira exagerada. Mesmo assim, o filme ajudou a reavivar o interesse por Fred e apresentou sua genialidade a milhões de pessoas ao redor do mundo. Apesar das polêmicas, é inegável que o legado de Freddie Mercury continua forte e inabalável. Sua influência pode ser vista não apenas na música, mas também na cultura pop, na moda e na maneira como artistas performáticos se apresentam no palco. Ele redefiniu o que significava ser um frontman, trazendo teatralidade, ousadia e carisma para suas apresentações. Seu impacto pode ser sentido em artistas contemporâneos como Lady Gaga, Adam Lambert, Bruno Mars e tantos outros que foram inspirados por sua presença magnética e sua abordagem única da música.